Paz do Senhor, boa noite meninas, tudo bem? Eu vim aqui fazer esse vídeo, fazer um resumão do nosso estudo dessa semana, né? Que foi um estudo muito importante, a gente aprender sobre o fruto do Espírito, que a gente aprendeu lá em Gálatas 5:22. O que são o fruto do Espírito, né? São virtudes, né? Virtudes, características de Cristo. E quem aceita Jesus, né, como seu Salvador, é batizado e recebe o Espírito Santo, nós aprendemos a ter esses frutos também. Na verdade, é um fruto com várias virtudes, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Por exemplo, uma bergamota é um fruto, só que ela tem vários gominhos, né? Então, é a mesma coisa, o fruto do Espírito é um só fruto, só que tem várias características. E ao passar do nosso processo, né, na nossa caminhada com Cristo, a gente vai aprendendo a ter todos eles. Porque isso também a gente passa por um processo, né? Que nem, por exemplo, uma árvore, né? Que nem ele tem uma passagem sobre a videira e os seus ramos. Uma árvore, ela passa por um processo, né, até dar o fruto. E nós a mesma coisa, nós vamos aprendendo a ter amor, aprendendo a ter alegria, aprendendo a ter a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, conforme a nossa caminhada, nós vamos aprendendo com o Espírito Santo, né? Então, ali a gente viu, né, que ali em Gálatas diz sobre os 9 frutos. Só que com o estudo da semana, né, cada fruto tem também um exemplo, né, em outros versículos. Que nem a gente aprendeu que o amor, lá em João 15:12, fala do amor, né? Que a gente tem que amar uns aos outros como Jesus nos amou. Então, a gente tem que amar como Jesus amou. Então, é assim que a gente vai aprendendo, né, gente? A mesma coisa, a paz. A paz, lá em João 14:27, que diz que a paz que Jesus dá não é a mesma paz que o mundo dá. Então, como a gente aprendeu que Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós não vivemos sem Jesus. Porque imagina um ramo que é arrancado de uma árvore, ela vai morrer, ela vai secar e ela não vai dar fruto. A mesma coisa a gente, se a gente ficar longe de Jesus, nós também não vamos dar esses frutos. Nós não conseguimos viver sem Jesus, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita, né? É Ele que nos ensina a ter o domínio próprio. Numa determinada situação, a gente às vezes não sabe como reagir, como resolver, e se a gente tem uma oração constante, a gente pede: Espírito Santo, me ajuda a ter domínio próprio, a resolver essa situação, para mim não cair em tentação, para mim dominar as minhas emoções. Então, é para isso que o fruto do Espírito serve, é para nos moldar, é para nos transformar, é para nós sermos pessoas melhores, né? É para as pessoas sentirem, verem que a gente segue Cristo, né? Para elas verem Cristo em nós. Então, essa é a maior importância dos frutos do Espírito, porque lá em Gálatas nós também aprendemos que o fruto do Espírito é contrário ao fruto da carne, e os dois não andam lado a lado. Então, a gente tem que negar a nossa carne, nós temos que negar, né, as coisas deste mundo, as coisas ruins, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. E eu acredito que a gente tendo uma caminhada com Cristo, a gente orando e pedindo para o Espírito Santo nos ajudar, ele nos ajuda, né? E a gente orando para que a gente tenha mansidão, Senhor, que eu tenha mansidão, que eu seja mansa e humilde de coração como o Senhor é, né? Então eu acredito que o Espírito Santo sempre vai nos ajudar, porque nós estamos buscando, nós estamos pedindo em oração, né? Então eu acredito que sem Jesus, né, eu falo por mim, porque sem Jesus eu não sou nada. Eu sou totalmente diferente hoje, né? Eu penso antes de agir, eu sei falar, eu tenho domínio próprio, né? Então eu acredito que o Espírito Santo vem me ajudando muito, né, nessa parte. E o estudo dessa semana foi isso que eu entendi, foi isso que eu aprendi, né? E que a gente venha buscar cada vez mais, que a gente venha se posicionar, porque isso é uma decisão também, né? Quando a gente decide, né, viver nos caminhos do Senhor, a gente sabe que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que ser obediente,
porque esses frutos do Espírito, além da gente fazer para agradar a Deus, porque é uma coisa que Deus quer de nós, nós também nos transformamos, isso é para nós também, né? Então eu acredito que o fruto do Espírito é muito importante a gente aprender cada um, né? E a gente praticar, a gente se posicionar, a gente ser ousada, né, na hora da nossa oração e declarar os frutos do Espírito, declarar que nós queremos os frutos do Espírito e se posicionar, né? Isso é o mais importante. Então é isso, meninas. Eu acredito que esse estudo foi incrível para mim. Foi, olha, uma das coisas mais importantes, né? Porque tá na Bíblia, né? É o nosso Senhor que nos ensina, né? Então, eu acho muito válido, né, a gente aprender e pôr em prática, né? Principalmente é a obediência e pôr em prática. Então, fiquem com Deus, boa noite e a paz do Senhor.